Bom dia, gurizada. Estamos indo para mais um momento dessa nossa APNP, voltada principalmente para alunos do primeiro ano do nosso IF, né, KVG, História do Surgimento da Humanidade e a Formação dos Reinos Absolutistas Europeus. Nós já falamos de boa parte dos povos antigos, falamos dos egípcios, falamos dos mesopotâmicos, falamos dos fenícios, falamos dos persas, falamos dos hebreus, e falta falar das duas civilizações que mais contribuíram com a formação do nosso mundo ocidental contemporâneo, né? Da nossa sociedade atual. Nossa sociedade atual deve fundamentalmente a dois povos, né? A sua base de valores, a sua base de cultura. Né? Nós devemos muito aos gregos e devemos muito aos romanos, que são o tema das nossas lives dessa semana, das nossas aulas à distância, aulas remotas dessa semana. Né? Os gregos e os romanos. Qual é a minha ideia? Minha ideia é passar uma visão rápida de como viviam os gregos e de como viviam os romanos. Eu vou começar nesse momento de agora, né, falando dos gregos, da extraordinária civilização grega. Depois, eu vou gravar mais ou menos 25 minutos dos gregos, depois eu gravo mais uns 25 minutos, meia hora, sobre os romanos. E aí nós fechamos esse encontro desta semana, falando um pouco de gregos e de romanos. Eu vou fazer uma comparação. Então, eu coloquei uma série de itens que eu vou falar dos gregos e dos romanos depois para vocês poderem comparar. Além disso, não se esqueçam, todo o material dessa aula está à disposição de vocês no AVA do KVG. Textos complementares, exercícios complementares, imagens e uma tarefa a ser entregue ao longo da semana, tá? Vamos falar dos gregos, então. E quando vamos falar dos gregos, eu começo falando da localização. Onde é que ficavam os gregos? Os gregos antigos ficavam onde hoje é basicamente Grécia e Turquia. Né? Onde hoje nós temos a Grécia e a Turquia é onde ficavam os gregos antigos. Procure olhar olhe no mapa de vocês, qualquer mapa aí, que vocês vão ver onde é a Grécia e onde é a Turquia, é onde ficava mais ou menos a civilização grega. Bom, se vocês olharem no mapa, vocês vão notar que os gregos viviam à margem do mar. Né? Do mar Mediterrâneo, o grande mar do mundo antigo. Né? O principal mar do mundo antigo é o mar Mediterrâneo, chamado pelos romanos. Quando os romanos conquistaram as terras em torno do mar, os romanos passaram a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar, né? Já que os romanos vão dominar as rotas comerciais desse mar Mediterrâneo. Um mar fundamental para fazer comércio no mundo antigo, um mar fundamental para levar produtos de um povo para o outro, de uma civilização para outra, e um mar fundamental para irrigar as terras em torno do Mediterrâneo, permitindo uma agricultura, que é o que, inclusive, vai possibilitar aos romanos, que são localizados na Península Itálica, atual país Itália, claro que eles vão se expandir pelo mundo, mas os romanos, por exemplo, eles eram muito bons de agricultura. Por quê? Porque tinham a fertilidade do mar Mediterrâneo, em torno da bota italiana. Bom, quanto aos gregos, eles eram localizados numa região que a gente chama de Balcãs, hoje em dia, né? A Península Balcânica, onde pega, além de Grécia e Turquia, Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, né? República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, são aqueles países que estão localizados no leste, sudeste da Europa. É ali que ficavam os gregos, a civilização grega, no sudeste da Europa. No limiar, no limite entre a Europa e a Ásia, ficava a civilização grega, no limite entre a Europa e Ásia. Bom, eles estavam localizados então nessa Península Balcânica, às margens de dois mares. Além do mar Mediterrâneo, os gregos tinham contato com dois mares que são o mar Egeu e o mar Jônico. Né? Graças a essa grande localização dos gregos em torno dos mares, os gregos vão ser um povo de comércio. Né? Eles são o que nós já chamamos de talassocracia. Assim como os fenícios, os gregos também são uma talassocracia. O que é uma talassocracia? Povos que vivem de comércio marítimo. Os fenícios e os gregos são dois exemplos de talassocracias. Povos que tinham como sua base econômica comércio marítimo. O que não quer dizer que os gregos não fizessem agricultura. Mas para os gregos era mais importante o comércio do que a agricultura, com um cuidado. Quando nós falamos de Grécia, temos que ter sempre cuidado, porque Grécia não é uma coisa só. Quando eu falo de Grécia, eu estou falando de um território
onde onde existiam diversas cidades que brigavam umas contra as outras e que eram rivais umas das outras. Os gregos não formaram um império. Só formaram império quando foram dominados por um outro povo. Foram dominados pelos macedônios de Alexandre o Grande. Quando Alexandre dominou a Grécia, ele uniu a Grécia e formou o Império de Alexandre. Mas aí já não era Grécia, era Macedônia, já que Alexandre, embora se considerasse grego, Alexandre era, na verdade, nascido na Macedônia, que é um território acima da Grécia. Bom, os gregos, portanto, eram um povo de comércio. Com um cuidado, os gregos não eram unidos, os gregos eram divididos em cidades-estado. Cada cidade tinha um governo próprio, cada cidade tinha uma organização própria, cada cidade tinha deuses protetores próprios, né? E uma dessas cidades, das duas mais importantes, acredito que vocês saibam, a Grécia teve como duas cidades mais importantes, a cidade de Atenas, eles chamavam de polis, né? A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Atenas, uma cidade de comércio. Esparta, uma cidade de agricultura. Atenas, uma cidade muito voltada para a questão comercial, tanto que uma das moedas mais antigas do mundo surgiu em Atenas, que é a chamada de dracma, a moeda dos atenienses. Esparta, uma cidade voltada para a agricultura e para a guerra, não? Os exímios guerreiros de Esparta. Com isso, a sociedade ateniense, como era uma sociedade de comércio, era uma sociedade mais dinâmica, com mais mobilidade social, com valores que mudavam mais. Tanto que Atenas vai passar por 5 regimes. Atenas começou como uma monarquia, depois passou a ser uma aristocracia, quando os donos de terra tomaram o poder, depois passou a ser uma plutocracia, quando os comerciantes tomaram o poder, depois se tornou uma tirania, quando os líderes militares tomaram o poder, e finalmente Atenas chegou a uma democracia. A mais antiga democracia do mundo surgiu na Grécia, em Atenas. Já Esparta nunca mudou, porque Esparta é uma sociedade agrícola. E, em geral, sociedades agrícolas são sociedades mais conservadoras, tanto em valores quanto em não gostar de alterações, de transformações, de mudanças. Sociedades comerciais, em geral, são sociedades com mais mobilidade social, chance do rico virar pobre, do pobre virar rico é maior, e além disso, sociedades de comércio, em geral, são mais abertas a mudanças políticas. Sociedades agrícolas, em geral, veem de forma muito negativa mudanças políticas e são sociedades onde nós temos uma menor mobilidade social. Até porque nós temos uma nobreza forte em sociedades rurais, né? E os nobres, ou tu nasce nobre, ou tu nasce nobre ou tu tem terra. Em geral, quem tem terra é nobre. Então, numa sociedade de nobres é muito difícil tu virar elite, porque é muito difícil se comprar a terra, quase impossível, e é quase impossível quem não é nobre se tornar nobre, até porque as nobrezas casam só entre si, para com isso defenderem o sangue das famílias. Por isso é que em Atenas nós temos uma sociedade mais dinâmica e em Esparta nós temos uma sociedade mais conservadora. Assim viviam os atenienses e os espartanos. Portanto, vou repetir, gregos, base econômica, comércio. Esparta é agricultura. Interessante porque, apesar da Grécia ser formada por diversas cidades-estado que brigavam umas contra as outras, não havia grandes diferenças de organização entre as cidades-estado. A maioria das cidades-estado eram parecidas. Por quê? Porque a maioria das cidades-estado copiavam Atenas. Atenas era o modelo para a maioria das polis, das cidades-estados da Grécia. Esparta copiava? Nem pensar. Esparta, que ficava localizado numa região da Península Balcânica, chamada região do Peloponeso, né? Numa região chamada de Lacedônia, Esparta não seguia, Lacônia, né? Esparta localizada numa região chamada Lacônia, Esparta não seguia o modelo de Atenas, tanto que Esparta nunca foi uma democracia. Portanto, se vocês fossem refletir sobre os gregos e vissem uma afirmação assim, no período clássico grego, todas as polis passaram por experiências democráticas. Vou relembrar, polis é cidade-estado. Atenas é uma polis, Esparta é uma polis. Tá? Corinto é uma polis, Tebas da Grécia é uma polis, são cidades-estado. Se vocês vissem uma afirmação, no período clássico grego, todas as polis passaram por experiências democráticas. Errado. Esparta nunca foi uma democracia. Nem Esparta,
nem a maioria das polis que ficavam na região do Peloponeso e sofriam influência de Esparta. Esparta e as polis próximas não passaram pela democracia e não gostavam da democracia. Tá? Não gostavam da democracia. Então, de novo, como é que era organizadas politicamente como é que era organizada politicamente a Grécia Antiga? A Grécia não era unida, ela não era um império. A Grécia era dividida em diversas cidades-estado que brigavam umas contra as outras. Essas cidades-estado nós vamos chamar de polis, na Grécia. Qual é a diferença de uma cidade-estado para uma cidade como a nossa? Qual é a diferença de Atenas para Pelotas? Às vezes, Atenas era muito maior. Não necessariamente a população de Atenas era parecida com a população de Pelotas. Né? Só que nós temos uma diferença fundamental de Atenas para Pelotas. Pelotas é uma cidade que pertence ao estado do Rio Grande do Sul, que pertence ao país Brasil. Atenas era um país. Atenas era um reino, dependendo da fase. Foi um reino na fase da monarquia, e aí vai passando de fases. Esparta. Qual é a diferença de Esparta para Rio Grande, nossa cidade irmã? Rio Grande é uma cidade que pertence ao Rio Grande do Sul, que pertence ao Brasil. E Esparta? Esparta é um país. Esparta é um reino. Inclusive, Esparta é um reino interessante, porque Esparta era uma diarquia. Esparta era comandada por 2 reis ao mesmo tempo, de 2 famílias que não gostavam uma da outra, de 2 famílias rivais, os Ágidas e os Euripôntidas. 2 famílias rivais governavam Esparta. Para que botar 2 famílias rivais? Porque os espartanos tinham tanto medo com o abuso do poder, eles tinham tanto medo de se perder o controle sobre a polis, sobre a cidade, que em Esparta se botavam 2 famílias rivais para que uma fiscalizasse a outra. E havia um clima sempre de desconfiança em Esparta. Esparta tinha horror de mudanças políticas. Tanto que Esparta, se nós fôssemos botar um nome para como é que ela era organizada, Esparta seria chamado de uma gerontocracia. Esparta era um governo de velhos. Esparta era comandada pelos homens com mais de 60 anos. Claro, que fossem nascidos em Esparta, que fossem nobres e que fossem homens. Tá? Mas Esparta era comandada pelos mais velhos. E Esparta não tinha alteração. Era sempre a mesma coisa. O regime político de Esparta. Inclusive, os espartanos diziam que eles tinham uma constituição que tinha sido feita por um semideus de nome Licurgo, e que como esse semideus Licurgo teria feito a grande retra, a constituição de Esparta, nenhum mortal poderia mudar as leis de Esparta. As leis deveriam ser sempre as mesmas. E com isso Esparta nunca tinha alteração nas suas leis. Mas para quê? Para quem impedia a mudança, o que Esparta tinha contra a mudança? Um fator simples. A maioria da população de Esparta era formada por escravos. Sim, os gregos eram escravistas. A maioria da população grega era formada por escravos. Qual era o medo que está sempre na cabeça dos espartanos? Se tiver uma mudança de lei, os escravos podem usar uma mudança de lei para fazer uma revolta e querer tomar o poder na nossa cidade. A nossa cidade tem que ser sempre conservadora, diziam os espartanos, porque através do conservadorismo nós mantemos a ordem, e através da ordem nós nos protegemos dos nossos escravos. Então veja que uma cidade baseada na escravidão, no fundo tinha medo dos escravos. Né? São situações de Esparta. E Atenas também tinha escravos? Sim. Atenas era dependente dos escravos que nem Esparta. Tá, Delmar, mas e quando Atenas virou uma democracia? Quando Atenas virou uma democracia, a escravidão foi mantida. Porque pros atenienses, para que um grupo de homens pudessem pensar, ou seja, pudessem exercer a política, alguém tinha que trabalhar. E para os atenienses não havia nada de errado com isso. Porque segundo a visão dos filósofos atenienses, inclusive, segundo a visão de Sócrates, segundo a visão de Platão, segundo a visão do Aristóteles, que era um macedônio, mas que vai viver em Atenas, vai participar da construção do pensamento filosófico de Atenas, para os 3 grandes, existem homens superiores e existem homens inferiores. Né? Para os homens superiores, existe uma tarefa: cuidar da polis, cuidar da cidade. Para os homens inferiores, eles cumprem o que podem fazer, trabalhar. Para os homens superiores. Portanto, não há nada de errado com a escravidão. Tá? E tem a escravidão em Atenas, tem a escravidão em Esparta. Quando foi implantada a democracia em Atenas, a escravidão foi mantida. Bom, continuo falando dessa terra interessante que é a Grécia, com várias cidades que brigam umas contra as outras e a maioria das cidades seguindo o modelo de Atenas. Questão militar. Os atenienses são fortíssimos na guerra.
E os atenienses, em geral, veem de forma positiva a guerra, né? Embora os gregos, embora eles vejam de forma positiva a guerra, os gregos eles achavam que era necessário construir mecanismos ou pontes para unir as polis de vez em quando, para ter uma política em comum dentro das polis, para que as polis tenham o mínimo respeito. Apesar de haver um clima de guerra entre as polis constantemente, os gregos pensavam mecanismos para diminuir esse clima de conflito. O principal mecanismo usado pelos gregos para unir as polis, para unir as cidades, eram as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, realizados de 4 em 4 anos. Em homenagem principalmente a Zeus, o maior dos deuses da Grécia, né? Deus da justiça, Deus do equilíbrio. Bom, já que estamos falando de Zeus, temos que lembrar da religião dos gregos. Os gregos eram politeístas. Os gregos acreditavam em vários deuses. Em algum momento a Grécia passou a ser monoteísta? Em nenhum momento. A Grécia não foi monoteísta. Lembre que os hebreus, por exemplo, que nós vimos no outro vídeo, os hebreus eles eram politeístas e se tornaram monoteístas. Na Grécia isso não aconteceu. Os gregos nunca abandonaram a crença em vários deuses para adotar a crença num Deus só. Inclusive os gregos eles tinham uma relação muito próxima com os deuses, né? Para os gregos, os deuses participavam do dia a dia deles. Eles tinham o deus da guerra, eles tinham o deus da paz, o deus da agricultura, o deus da colheita, o deus da plantação, o deus da fertilidade, o deus do amor. E eles achavam que cada coisa que acontecia no cotidiano deles era uma influência dos deuses. Inclusive, quando as polis, quando as cidades se desentendiam, os gregos entendiam que o que estava acontecendo é que os deuses protetores destas cidades estavam se desentendendo num plano superior. E no plano inferior, que é o nosso, nós estávamos brigando, como repercussão das guerras entre os deuses. Se vocês olharem, por exemplo, a grande obra do poeta cego Homero, hoje nós nem sabemos se ele existiu, né? Mas vamos crer que Homero existiu e que ele escreveu 2 livros, Ilíada e Odisseia, que falam da guerra de Troia, a guerra das polis gregas contra uma poderosíssima polis grega, a polis da cidade-estado de Troia, né? A famosa guerra do cavalo de Troia. Se vocês um dia lerem, e tem que ter paciência para ler, porque a obra é muito pesada, vocês vão ver que na obra Homero fala dos deuses o tempo inteiro. Os deuses participam da guerra, os deuses tomam partido, os deuses não são isentos, né? Os deuses gregos são muito diferentes do deus cristão que a maioria de nós segue, por exemplo. Nossa ideia de Deus é de um Deus forte, mas um Deus acolhedor, que mandou seu filho à terra e o filho passou princípios de fraternidade e solidariedade, que foi Jesus. Já na Grécia não. Os deuses eles brigam entre si, os deuses se desentendem, os deuses participam da vida dos outros humanos e mais, os deuses têm filhos com humanas, né? De onde surgem os semideuses. Por que Hércules era tão poderoso, por exemplo, era tão forte? Hércules era semideus, filho de um deus com uma mulher. Se pegarmos, por exemplo, Aquiles, né? O grande Aquiles, o herói da guerra de Troia, né? Retratado no filme Troia, inclusive quem não viu está aí uma baita indicação. Troia, quem fez Aquiles no filme foi Brad Pitt. E Aquiles, por exemplo, por que ele era tão corajoso? Ele era filho de Zeus, né? Filho de Zeus com uma mulher. A própria Helena de Troia, que segundo a mitologia gerou a guerra. Helena era tão bonita, a mulher mais bonita sobre a terra, porque ela era uma semideusa, filha de Zeus com uma mulher. Assim era a crença dos gregos, chegando ao ponto dos deuses se relacionarem conosco. E então, os gregos acabaram fazendo toda uma história envolvendo esses deuses. E a história que envolve esses deuses e relaciona os deuses com nós humanos, nós chamamos de mitologia. Tá? Isso é o que a gente chama de mitologia. Bom, o que mais? A questão da escravidão. Já comentamos que os gregos tiveram escravidão durante toda a sua história, né? E em todas as polis. Tá? Durante toda a história, em todas as cidades gregas, houve escravidão. Como é que se conseguiam escravos? De 2 formas. Primeira, através de guerra. Os gregos estavam constantemente em guerra e, por isso, derrotados em guerra viravam escravos. Segundo modo dos gregos conseguirem escravos, dívidas.
Se uma pessoa devesse para outra e não tivesse como pagar, ela virava escrava e trabalharia até pagar o valor aproximado da dívida. É assim que os gregos entendiam. Isso vai acabar graças às reformas feitas por um juiz em Atenas. E as reformas desse juiz vão ser copiadas pelas outras cidades da Grécia. Esse juiz se chama Solon. E o juiz Solon, o jurista Solon, fez as chamadas leis de Solon. Esse jurista defendeu a ideia de que tu não pode escravizar alguém por dívida. Porque se tu escravizar alguém que deve, esse cara nunca mais vai poder pagar a dívida. E ele vai virar um eterno escravo. Por isso não deveria ter escravidão por dívida. E o Solon vai proibir a escravidão por dívidas. Tomem cuidado. Solon proíbe a escravidão por dívidas, mas não proíbe a escravidão por conquistas. A Grécia não vai proibir a escravidão, que vai fazer parte desta sociedade grega. Enquanto eu vou servindo meu chimarrão aqui, só peço desculpas. Vocês devem estar escutando de fundo o barulho de uma obra. Infelizmente, nós vivemos num país chamado Brasil, e num país chamado Brasil, quando um vizinho quer fazer uma obra, ele não está nem aí se existem pessoas morando do lado da sua casa, né? Eu estou com vizinhos aqui do lado de casa que estão em obras há meses, né? E a obra deles começa às 7h30 da manhã e vai até às 7h30 da noite, né? Fazendo esse barulho que vocês estão vendo aí. Por isso tem sido tão difícil, inclusive, para mim gravar. Porque, por incrível que pareça, esse barulho que vocês estão escutando é baixinho. Eles estão quase botando essa nossa casa aqui abaixo. Mas eu vivo neste país chamado Brasil, né? Então, faz parte da nossa sociedade pensar só em si. Bom, feita a reclamação, continuamos. Como é que era a sociedade grega? A sociedade grega era uma sociedade desigual. Por exemplo, homens e mulheres tinham direitos diferentes. Só quem participava da política eram os homens. Mulheres não participavam de política. Mais do que não participar de política, as mulheres tinham um papel de total submissão aos homens na sociedade grega. Até porque os gregos eles enxergavam as mulheres como seres inferiores. Para os gregos, por exemplo, só podia haver amor entre iguais. E é por isso que os gregos defendiam que o verdadeiro amor era o amor homoafetivo, né, entre homens. A mulher era vista como ser da procriação, da perpetuação, porque não se pode amar alguém inferior. Essa era a visão grega, tanto em Atenas quanto em Esparta, inclusive, né? E é uma visão geral dos gregos, essa visão negativa a respeito das mulheres e a associação da mulher só à questão da procriação. Bom, dentro dessa ideia, mulheres não participam de política, nem em Esparta e nem em Atenas. Quando Atenas virou uma democracia, só podiam participar da democracia, ou seja, só podiam participar das decisões quem fosse cidadão. E a mulher não era considerada uma cidadã em Atenas. Nem mulheres, nem escravos, nem estrangeiros. Eles não participavam das decisões na democracia de Atenas. Então vejam que era uma democracia bem meia-boca. Era uma sociedade desigual, com escravos, com mulheres excluídas, e uma sociedade muito ligada à ideia de cidadania para quem é nascido na polis. Então, por exemplo, em Esparta, eles tinham 3 classes sociais. Primeira classe social mais poderosa em Esparta, os espartanos. Quem eram esses? Os filhos de Esparta. Eram homens nascidos em Esparta, com pais espartanos, donos de terra. Esses eram os donos da sociedade. Depois nós tínhamos uma classe em Esparta chamada de periecos. Quem eram os periecos? Estrangeiros, em geral dedicados ao comércio, né? Os espartanos tinham preconceito com quem não era de Esparta. Então os periecos eram uma segunda categoria. E a terceira categoria eram os ilotas, que não chega a ser um escravo, mas eram um grupo de pessoas obrigadas a trabalhar para o Estado. Tá? Então, quase um escravo. Então, espartanos, periecos e ilotas. Se nós pegarmos a sociedade ateniense, nós vamos ter a mesma coisa. Nós vamos ter, só é claro que uma sociedade com mais classes sociais, mas no topo da pirâmide social de Atenas nós vamos ter os eupátridas. Quem são eles? Atenienses, homens nascidos em Atenas, que são donos de terra. Essa é a classe social mais alta deles, né? Os eupátridas. Depois nós vamos ter uma série de outras classes sociais.
Tá? Agora, dentro da sociedade, tanto ateniense quanto espartana, nós temos uma desigualdade social muito grande e uma desigualdade de voz muito grande. Quer dizer, as camadas mais pobres não conseguem se fazer mencionar. Quando Atenas vira uma democracia, graças a um político chamado Péricles, então, em Atenas, nós vamos ter a diminuição da desigualdade política. A diminuição da desigualdade política. E pobres vão poder participar das decisões, desde que fossem homens, não fossem escravos e fossem nascidos em Atenas com pais atenienses. Ainda, forma de pensar. Os gregos são geniais. Nós devemos aos gregos toda a base do nosso pensamento. Pensamento antropocêntrico. Então, na Grécia, os homens são o centro de todas as coisas. Não é à toa que os deuses gregos, eles são antropomórficos. Os deuses gregos têm formas e sentimentos humanos, porque nós, homens, né, somos o centro dessa sociedade. Se nós somos o centro dessa sociedade, nós não nos inspiramos nos deuses. Os deuses se inspiram em nós. Por isso, os deuses amam, os deuses odeiam, os deuses brigam, os deuses duelam, como nós, seres humanos, fazemos. Tá? Então, nós temos uma sociedade antropocêntrica e muito racional. Não é à toa que os gregos, eles vão nos dar a base do pensamento racional, pela questão do antropocentrismo deles. E é por isso que nós vamos dever aos gregos a filosofia, é uma arte grega, né? A filosofia. Pensem no trio de ouro, Sócrates, Platão e Aristóteles, o trio de ouro. Entre outros. Nós podemos destacar ainda na astronomia Aristarco de Samos, um dos precursores do Copérnico depois. Na oratória, os gregos achavam muito bonito o dom da oratória, de falar bem em público. Eu destacaria dois. Eu destacaria o Demóstenes e o Péricles, o cara da democracia. Na poesia, Homero, Hesíodo, e por aí vai. Na história, que é uma arte grega, os gregos inventaram a história. Tucídides, Hipócrates, né? Pitágoras, né? Outro, o pai da filosofia, Mileto, né? Tales de Mileto, e aí vamos adiante, que inclusive era matemático, né? Físico e matemático, mas entre os gregos não há separação entre filosofia e matemática. Euclides, o matemático, outro grande matemático, considerado fundador da geometria, né? Quem mais? O pai da medicina é grego, Hipócrates, tá? Química, biologia, física com Arquimedes e a teoria do empuxo, e por aí vai, as grandes contribuições dos gregos para cultura, para conhecimento. Por quê? Porque eles são antropocêntricos e racionais. Os gregos são o povo do pensamento. Estamos fechando o primeiro momento, voltamos em seguida.